Olá, pessoal. Sou a professora Leísa Albuquerque. Estou ministrando a disciplina Antropologia Bíblica e hoje nós vamos fazer um pequeno resumo de tudo aquilo que nós estamos aprendendo na aula de número 3. E a aula de número 3 de Antropologia Bíblica, nós estamos falando sobre a antropologia na visão de Jesus e a antropologia na visão de Paulo. E quando nós falamos antropologia de Jesus, é como Jesus vê o homem. E algumas coisas que nós precisamos falar aqui com vocês, alguns aspectos do que nós falamos na nossa aula, é importante que se diga aqui também hoje. Primeiro, para Jesus, o homem ele é precioso. É como se fosse uma joia preciosa. Essa é a visão que Jesus tem do homem. E isso lá em João 14, de 1 a 3, ele deixa isso muito claro quando ele diz o quê? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas. E ele diz que vai preparar um lugar para os seus. Então, é tão precioso, para Jesus o homem é tão precioso, que ele quer levar esse homem para onde eu estiver, estejais vós também. Isso são as suas palavras já lá em João 14. Outra coisa que a gente coloca aqui, que nós colocamos aqui na nossa aula, que nós aprendemos, é o que? Para Jesus, o homem possui uma natureza espiritual. E isso é baseado lá em Mateus 22, 37, quando ele diz o que? Ama, Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento. Então, ele entende que o homem tem uma natureza espiritual. Outra coisa também que a gente comentou isso em sala de aula, que nós estamos aprendendo também sobre isso, para Jesus o que? O homem possui o que? Uma alma. Lá em Lucas 12, 18 a 21, quando ele conta aquela parábola daquele homem que tinha muitos bens, mas que não tinha onde mais colocar os seus bens, e Jesus fala, louco, essa noite te pedirão a tua alma, o que você tem guardado, para quem será? Para Jesus também, o homem, ele precisa e necessita de Deus. Lá no finalzinho, lá do Sermão do Monte, Mateus 6, ele diz o que? Lá no versículo 33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele vem falando sobre a ansiedade da vida do homem, sobre as preocupações que o homem tem no seu dia a dia, e ali ele vem dizendo o seguinte, que buscando primeiro o reino de Deus, todas as outras coisas serão acrescentadas, porque o homem precisa e necessita na sua vida, em primeiro lugar, é de Deus. E nós também aprendemos, quando nós estamos falando sobre a visão de Jesus com relação ao homem, baseado lá em João 17, quando o Senhor Jesus faz aquela oração sacerdotal, nós aprendemos ali algumas coisas assim bem interessantes. Nós aprendemos que através daquela oração, quando Jesus ele clama a Deus pela vida dos seus discípulos, ali nós vemos claramente também a visão de Jesus com relação ao homem. Para Jesus, o homem ele precisa viver a palavra. Lá em João 17:8, ele fala sobre isso. Quando ele ora ao Pai, ele diz o seguinte, Pai, eu quero que eles tenham a palavra, eles acreditem, eles creem na palavra que tu me deste. Então, Jesus, ele deixa isso claro, que o homem ele precisa receber o quê? Não é qualquer palavra, é a palavra de Deus. Outra coisa também que nós aprendemos, baseado em João 17, na oração de Jesus, está lá no versículo 15, quando ele diz que não peço que os livres do mal, não peço que o tires do mundo, mas que os livres do mal. Ele fala o quê? Da proteção de Deus na vida do homem. E lá no versículo 24, ele também fala sobre a questão da unidade. Pai, assim como eu sou um contigo, que eles também possam ser um. Então, ele tem essa preocupação do homem viver em unidade, essa questão da socialização do homem. E lá em João 17, 24, no finalzinho já
a sua oração sacerdotal, ele deixa muito claro, ele fala muito, com muita clareza com relação que o homem precisa caminhar com Deus. Ou seja, eu quero que eles estejam comigo aonde eu estiver. Então, essa é a visão de Jesus com relação ao homem. Quando nós falamos em a antropologia bíblica na visão de Jesus, nós podemos resumir o que? A grande preocupação de Jesus é conduzir o homem para o reino, levar esse homem para viver o reino de Deus. E a antropologia paulina? O que nós podemos aprender com relação à antropologia paulina? A antropologia paulina, na visão de Paulo, o homem, ele precisa de salvação. Ele necessita de salvação. Ele precisa de salvação. Quando nós pegamos ali, nós observamos as cartas do apóstolo Paulo, todas as suas cartas encaminham o homem para ter uma vida com Cristo, para ter uma vida salva por Jesus. E ele começa lá no próprio livro de Romanos, capítulo 3, no versículo 33, 23, é a base do ensino antropológico de Paulo, quando ele diz, né? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, o homem, ele pecou e ele está afastado da glória de Deus. E lá no versículo 6, do mesmo livro de Romanos, no 6, 23, ele diz também que o salário do pecado é a morte. Então, ele além dele falar que o homem está no pecado, que está afastado da glória, ele diz o quê? Que o homem está em caminho para a morte, porque esse é o salário do pecado. Então, na visão paulina, o homem, ele precisa e necessita de Deus na questão da sua salvação. Outra coisa que a gente entende também na visão do apóstolo Paulo é que, além do homem precisar da salvação, a única forma dele ser salvo é pela graça de Deus. Não é mérito do homem. Ele deixa isso muito claro, que essa salvação que o homem precisa e necessita passa necessariamente pela graça de Deus. E lá em Efésios, capítulo 2, versículos 5 e 8, ele fala sobre isso. Pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, ele esclarece isso, que o homem, ele necessita da graça divina, ele precisa da graça de Deus. A única forma dele ser salvo é passando pela graça. E ele tem a visão, né, o apóstolo Paulo, ele tem a visão tricotomista, como nós já aprendemos isso nas aulas passadas, né? Ele tem a visão tricotomista. Lá em 1 Tessalonicenses 5, 23, ele deixa isso muito claro, quando ele fala de corpo, alma e espírito. Na visão paulina, o homem possui corpo, alma e espírito. O corpo é o nosso organismo mesmo, né? O nosso organismo, nossa carne, nosso organismo físico, o organismo humano. A alma é o princípio vital da vida e o espírito é a consciência humana. E ele deixa isso lá, falando muito isso, com muita clareza, lá em 1 Tessalonicenses 5, 23. E ele também diz lá em 1 Coríntios 2, 14, quando ele fala com relação a isso. Então, a visão tricotomista de Paulo, tá? Ele vê o homem, né, como o homem como um todo, dividido em três partes: corpo, alma e espírito. Então, essa é a visão antropológica do apóstolo Paulo. Deus abençoe vocês e que possamos continuar juntos em uma próxima oportunidade. Fiquem com Deus, até a próxima.